Podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel. Está começando mais uma edição do nosso podcast ABTCP Giro Setorial. E nessa 18ª edição, preparamos para vocês, neste primeiro bloco do nosso programa, algumas iniciativas do setor em ESG, incluindo um projeto da Softs, que vai levar água potável para famílias da região de Caieiras. E mais, notícias relevantes sobre a produtividade da indústria e um termômetro sobre os investimentos das empresas. Já na segunda parte do nosso giro setorial, o destaque será o workshop de inovação em bioeconomia promovido pela Câmara Brasil-Alemanha e as últimas novidades de negócios e mercado das empresas. No terceiro e último bloco deste nosso programa, falaremos sobre os últimos reconhecimentos e premiações das empresas, eventos, e vamos trazer como destaque o ABTCP Talks da última semana, com Rodrigo Visoto, presidente da Cadent South America. Apresentados os temas, vamos então abrir o programa falando do projeto Water Challenge, realizado em Caieiras pela Softs, líder na América Latina em produtos de higiene e cuidados pessoais, e que será lançado em breve. Vale dizer, Thaís, que o projeto foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas como um dos projetos de investimento social de nível mundial. Pois é, um dos compromissos da empresa é desenvolver as comunidades que vivem no entorno de suas fábricas. E em 2020, a empresa convocou, por meio da Softs Water Challenge, empresários de todo o mundo para encontrar as melhores e mais inovadoras soluções para levar água potável a locais onde ela é escassa ou existem problemas de abastecimento. A iniciativa recebeu mais de 500 soluções em inovação e premiou as 3 melhores. Essas soluções começaram a ser implementadas em 2021 em 4 comunidades localizadas no Chile, Peru e Brasil. E para atuar no Brasil, o projeto escolhido foi o da ONG mexicana Isla Urbana, que apresentou uma solução de recuperação de água da chuva. O projeto foi implementado em 15 casas da comunidade calcária, com a ajuda da ONG Teto, que junto com a Isla Urbana cuidou de toda a logística e engenharia. Para entender mais sobre como foi o desenvolvimento do projeto, conversamos com Késia Matos, líder de ESG da Softs. Késia, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar deste giro setorial. Você poderia começar contando para os nossos ouvintes como surgiu o projeto Water Challenge? A Softs tem a preocupação em desenvolver as comunidades locais das áreas onde possui fábricas. Durante estudos de como poderíamos suportar estas comunidades, nos deparamos com um problema que afeta muitas famílias no Brasil: o acesso à água potável. Assim, surgiu o Softs Water Challenge, um programa de investimento social que convocou empresários de todo o mundo para encontrar as melhores soluções inovadoras no campo da água para o consumo humano. A iniciativa recebeu mais de 500 soluções em inovação e premiou as 3 melhores, que foram replicadas pela Softs em países da América Latina. Em sua opinião, Késia, a que se deve o sucesso com mais de 500 soluções em inovação recebidas para esse projeto? Acreditamos que o sucesso do projeto se deve, em primeiro lugar, à causa, o acesso à água potável, que tem grande relevância na América Latina. Associado a isso, a possibilidade de contar com o apoio da Softs, empresa líder no segmento, para impactar o mundo positivamente. Késia, também gostaríamos que você comentasse por que se optou pelo projeto da ONG mexicana Isla Urbana no Brasil e quais foram os principais resultados até o momento. Este projeto se mostrou viável na região de Caieiras, em São Paulo, após um estudo pluvial da região. No Brasil, o projeto beneficiou famílias em Calcária. É uma comunidade de Caieiras, onde está localizada uma das unidades fabris da Softs. Como resultado, destacamos o impacto que conseguimos causar na vida das famílias que fizeram parte deste projeto. As casas que tiveram a instalação da solução puderam contar com a captação de água de chuva e a sua transformação em água potável. E isso mudou a vida destas famílias, que antes enfrentavam dificuldades como dias sem água ou uma dificuldade de bombear a água do armazenamento da comunidade até as suas casas, que são localizadas na parte mais alta da comunidade, o que dificulta ainda mais a chegada ou acesso à água. E agora a pergunta final, Késia. Quais são os próximos passos desse projeto? A partir deste projeto piloto, pretendemos ampliar a nossa atuação neste sentido, mas ainda não sabemos quantas casas e em quais outras regiões. Estamos estudando e avaliando todos os aspectos antes de anunciarmos um próximo passo, mas a intenção é sim ampliar o projeto. Parabéns pela iniciativa da Softs e desejamos muito sucesso nessa empreitada social reconhecida internacionalmente.
Isto comprova, caros ouvintes, que o setor realmente põe a mão na massa quando se trata de colocar as estratégias de ESG em prática, não é mesmo? Portanto, se a sua empresa possui alguma iniciativa em ESG que vocês gostariam que contássemos aqui, envie sua sugestão para podcast@btcp.org.br. É isso mesmo, Patrícia. Tenho certeza que apresentaremos ainda muitos outros projetos de grande relevância nos próximos programas. E vamos seguindo o podcast ABTCP Giro Setorial 18ª edição, falando mais sobre ESG, com destaque para o fato da Suzano ter sido novamente selecionada para compor a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial, ISE, da B3. Para esclarecer melhor o que significa esta conquista da Suzano, o ISE é uma ferramenta que analisa a performance das empresas listadas sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, justiça social, equilíbrio ambiental e governança corporativa. A companhia entrou na carteira divulgada no último dia 1º de dezembro, composta por 34 companhias e que terá vigência entre 3 de janeiro e 30 de dezembro de 2022. Como sempre falamos aqui, a sustentabilidade é um caminho sem volta, mas com a certeza de que é um ótimo caminho a ser percorrido. E assim, agora podemos falar da Guararapes, uma das maiores indústrias de painéis de MDF compensados da América Latina, que captou 475 milhões de reais em empréstimos verdes, Green Loans, por meio da modalidade nota de crédito à exportação, NCE, atrelados totalmente a ações sustentáveis comprovadas e certificadas. E o crédito será usado na expansão da empresa, que tem planos de investir 2 bilhões de reais até 2023. O montante desta operação será utilizado na obtenção de ativos florestais próprios, possíveis oportunidades de aquisições de players do segmento e na nova linha de produção localizada em Caçador, Santa Catarina. Créditos, neste formato pioneiro que ainda não é usual no setor, foram negociados individualmente junto a 3 instituições financeiras: o Itaú BBA, com 250 milhões de reais, o Citi, com 125 milhões de reais, e o Bradesco, com os outros 100 milhões de reais, somando o aporte de quase meio bilhão de reais. A operação atrelada a ações de sustentabilidade em toda a cadeia de atuação da Guararapes foi moldada primeiramente pelo Itaú BBA e serviu de modelo para as outras instituições financeiras que atuaram de forma independente na concessão de cada financiamento. No caso do Citi, o financiamento faz parte da estratégia de progresso sustentável da instituição, e para esta negociação, os bancos se ampararam fortemente em aspectos ligados diretamente a práticas ESG. Não poderíamos deixar de falar também sobre o lançamento do movimento Transparência 100% pela Rede Brasil do Pacto Global da ONU. A iniciativa busca engajar as empresas no combate à corrupção com vistas a alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Além de assumir os compromissos e metas propostas pelo movimento, as empresas participantes poderão percorrer uma jornada de capacitação e produção de conhecimento, que são fundamentais para a disseminação das boas práticas sobre o tema. Conforme a Rede Brasil do Pacto Global da ONU, os prejuízos causados pela corrupção alcançam 5% do PIB global anualmente. Logo, a proposta envolve encorajar as empresas a se comprometerem com a meta de serem 100% transparentes até 2030. As 5 metas do movimento são 100% de transparência nas interações com a administração pública, ter remuneração 100% íntegra da alta administração, 100% da cadeia de valor de alto risco treinada em integridade, 100% da transparência da estrutura em compliance e governança e ter 100% da transparência sobre o desempenho dos canais de denúncia. Passando rapidamente pelos indicadores recentemente publicados, um deles é o indicador mensal de formação bruta de capital fixo, FBCF, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que apontou recuo de 0,8% em setembro frente a agosto deste ano, na série com ajuste sazonal. Com esse resultado, o terceiro trimestre teve queda de apenas 0,1% na comparação com o segundo trimestre do ano. Em relação aos mesmos períodos de 2020, em setembro verificou-se expansão de 13,8% e no terceiro trimestre houve crescimento de 18,8%. A FBCF é composta por máquinas, equipamentos, construção civil e outros ativos fixos. É importante mencionar que a evolução do indicador representa o aumento da capacidade produtiva da economia e a reposição da depreciação do estoque de capital fixo. No resultado acumulado em 12 meses encerrados em setembro, os investimentos tiveram expansão de 20,2%.
No ano, a alta acumulada é de 22,7%. E agora, conforme mostra o estudo Produtividade na Indústria, da Confederação Nacional da Indústria CNI, a produtividade do trabalho na indústria no terceiro trimestre deste ano retornou ao patamar do segundo trimestre do ano passado, momento mais grave para a economia da crise causada pela pandemia de Covid-19. Pois é, Patrícia, o indicador que mede a relação entre o volume produzido e as horas trabalhadas na produção caiu 1,3% em relação ao segundo trimestre do ano na série livre de efeitos sazonais. A pesquisa revelou que o volume produzido no terceiro trimestre de 2021 recuou 1,9% em relação ao segundo trimestre deste ano. Já as horas trabalhadas caíram 0,6% na mesma base de comparação. A produtividade está em queda desde o último trimestre do ano passado. Na comparação com o terceiro trimestre de 2020, último trimestre de alta do indicador, a perda acumulada chega a 7,6%. Já no curto prazo, pesam dificuldades como a falta de insumos, que todos estamos acompanhando no mercado, e a pressão sobre os custos de produção. Caros ouvintes, realmente o desafio para normalizar tudo na produção ainda em meio à pandemia que resiste em permanecer entre nós está bem grande. Exato. E de acordo com o estudo, 2021 será o segundo ano consecutivo de recuo da produtividade, que deve cair mais de 2%. A maior queda registrada pelo indicador desde o início da série histórica, em 2000, foi de 2,2% em 2008, ano marcado pela crise financeira global. E apesar do cenário desafiador para os próximos meses, caros ouvintes, a perspectiva é de melhora no longo prazo. Isto devido às oportunidades ligadas à digitalização e à transição para uma economia mais sustentável, conforme analisam especialistas da CNI. São muitas iniciativas de todo o setor industrial do Brasil, caros ouvintes, e que juntas vão nos levar além dos desafios do mercado. Isso aí, Thaís, e fechamos com estes destaques sobre ações ESG indicadores de produção, o nosso primeiro bloco do podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel. Iniciamos este segundo bloco com informações sobre o evento realizado pela Câmara Brasil-Alemanha, o workshop Inovações em Bioeconomia, e vamos trazer também outras notícias sobre negócios e mercado e tecnologias como destaques no mercado de celulose e papel. Em parceria com a Fraunhofer Liaison Office Brasil, no dia 2 de dezembro, o workshop da Câmara Brasil-Alemanha de Inovações na Bioeconomia traçou as oportunidades em bioeconomia no Brasil e na Alemanha, apresentou os cases de tecnologias de bioeconomia e agrobusiness da Fraunhofer, além de uma abordagem sobre empreendedorismo sustentável e pesquisa nessa área. Entre os participantes deste workshop estiveram Mário Cardoso, especialista em políticas e indústria da CNI, que falou sobre a visão da instituição sobre bioeconomia e a utilização de recursos biológicos, bem como ressaltou que a CNI tem se organizado para fomentar o tema junto às indústrias. A nossa visão de bioeconomia é a utilização de recursos biológicos, é claro, né? É o bio da bioeconomia, mas com o caráter inovador. Não é o único conceito, a única visão, mas é a visão nossa olhando o nosso segmento. Esse assunto vem de maneira muito oportuna para a gente. Ontem mesmo tivemos uma reunião com a coordenação da mobilização empresarial pela inovação para tratar da questão de sustentabilidade, porque a gente vê a inovação como um grande provedor de soluções para problemas que a gente tenha em relação à sustentabilidade, em relação a eventuais impactos ambientais que qualquer atividade humana causa no ambiente. Por que a gente trabalha com a questão do meio ambiente? A CNI tem um trabalho forte na inserção para o Brasil se tornar parte aí da OCDE, e cerca de 40% aí do normativo da OCDE se refere a temas ambientais. A questão também, outro trabalho que a CNI vem desenvolvendo há muito tempo, isso não é uma coisa recente, é a questão do Acordo Mercosul-União Europeia, onde também a questão ambiental tem uma relevância muito grande. Outra agora, mais puxando agora para um momento atual, né, porque essas duas questões, OCDE e Acordo Mercosul-União Europeia, o Brasil já vem trabalhando e com o apoio da CNI há muitos anos. A questão agora que começa a mudar o ambiente que a gente tem hoje com o Green Deal europeu, né, que tem 50 medidas aí para enfrentar os desafios relacionados à mudança do clima. O desafio posto pela Covid, isso todo mundo está vendo, e é uma oportunidade, pode ser uma oportunidade, depende
depende de como que a gente vai agir em relação a isso, uma oportunidade da gente repensar nosso modelo de desenvolvimento e considerar melhorar as nossas relações com o meio ambiente para evitar, inclusive, eventos futuros similares à pandemia voltem a acontecer. E agora, puxando um horizonte mais próximo ainda, né, desse mês passado agora, a questão da COP26 e COP de Clima, COP26 em Glasgow, e eu destaco 2 compromissos que foram assinados pelo Brasil. O Brasil é também signatário desses 2 compromissos, que é o compromisso de redução de metano, redução de 30% aí das emissões de metano, e a declaração de Glasgow quanto às florestas, né, acabar o desmatamento até 2030. O Brasil assumiu um outro compromisso de 2028 para acabar com o desmatamento ilegal, mas esse declaração de Glasgow fala com desmatamento de modo geral. Então, assim, a questão ambiental está na agenda do dia e a indústria não pode ficar fora, o setor privado como um todo e a indústria não pode ficar fora desse tema. Cardoso falou ainda sobre os principais desafios na articulação do tema. Os principais desafios, a questão da implementação do nosso marco regulatório. A gente tem uma lei que é de 2015, a Lei 13123, e tem um decreto regulamentador de 2016, e a gente ainda enfrenta vários desafios para a implementação desse marco regulatório. A atualização do sistema de gestão do patrimônio genético, pauta do CGEM, que é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, a operacionalização do fundo de repartição de benefícios também, tá? A gente ainda não conseguiu gastar R$1 sequer desse fundo nacional, a gente ainda está patinando nessa viabilização dos recursos do fundo. A integração dessa agenda com outras agendas que são estruturantes, como a agenda de clima e a agenda de economia circular, né? A gente não pode pensar as agendas de maneira estanque, de maneira isolada, né? Uma ação voltada para, por exemplo, para clima pode ter um impacto grande na questão da biodiversidade e da conservação dos nossos ecossistemas. Então a gente tem que pensar as agendas de maneira integrada para que a solução posta não seja um problema mais ao futuro. A questão da governança em bioeconomia, quando eu falo governança, eu penso aonde que está, qual que é o locus dentro do governo hoje para tratamento desse assunto. A gente não tem isso definido, cada ministério tem a sua caixinha e alguns ministérios têm mais de uma caixinha, mais de uma área tratando desse assunto. Então isso é um dificultador para a gente poder alavancar e poder dar continuidade nas nossas conversas, né, e qualquer implementação de trabalho voltado à área. Tá? Então, a gente tem todos os ministérios falando um pouquinho de bioeconomia, mas muito de maneira desagregada e desarticulada. Então, é importante que tenha uma estrutura de governança posta em bioeconomia. A integração, a necessária integração entre os institutos de ciência e tecnologia e o setor produtivo, essa necessidade de integração entre as soluções criadas no âmbito entre a pesquisa criada na academia e a solução dos problemas reais encontrados ali no setor produtivo, né, e aproveitamento das oportunidades ali pelo setor produtivo. Dentro da CNI, aí, pensando no guarda-chuva CNI, a gente tem os institutos Senai de inovação que fazem, de alguma maneira, fazem esse papel, mas isso tem que ser uma questão tratada de maneira geral, o país inteiro. A gente tem uma ação nesse sentido, mas não pode ser restrita a uma ação da CNI, isso tem que ser uma estratégia de país, principalmente um país com poucos recursos. Investimentos em P&D e melhoria do ambiente de negócios com estímulo à inovação. Outro destaque do workshop foi a apresentação de Thiago Falda, presidente executivo da Associação Brasileira de Bioinovação, que falou sobre as iniciativas de precificação de carbono como uma oportunidade de transição para uma economia de baixo carbono, evidenciando ainda as vantagens que o Brasil possui para desenvolver a bioeconomia. Então, a gente tem uma série de iniciativas que passaram a ser desenhadas nos últimos anos e trago aqui como grande mudança nesse paradigma as iniciativas, né, de precificação de carbono que vem acontecendo nos últimos anos e agora com os dados, com os resultados da última COP, né, vão se intensificar certamente com a regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, né, e a bioeconomia, então, por envolver o uso de matérias-primas de base biológica e renovável, né, aos mais diferentes setores, ele se estabelece, então, como uma grande oportunidade, né, de negócios para a transição para uma economia de baixo carbono.
Tá? Aqui, só para a gente ter uma ideia, esses dados são do Banco Mundial, eles são de dezembro de 2020, já deve ter alguma alteração aqui, mas o Banco Mundial mapeou, né, a existência de pelo menos 60 iniciativas de precificação de carbono no mundo, em desenvolvimento, né, ou já implementadas, em fase de implementação ou implementadas, o que mostra, então, realmente como essas iniciativas vão gerar as oportunidades que essas iniciativas possuem. Tá? Esse cenário todo vem levando, né, os diversos países a desenvolverem uma série de estudos, políticas públicas, iniciativas para fazer essa transição para uma economia de baixo carbono, né? Então, a gente tem, primeiramente, a tendência, né, de começar uma transição energética, passando da base, né, de energia fóssil para energia renovável, e aqui eu chamo a atenção para os biocombustíveis. O Brasil tem um papel de protagonismo aí, considerando desde a década de 70, quando começou o álcool, né, e agora, mais recentemente, com os biocombustíveis avançados, mas também no desenvolvimento de novos produtos bioquímicos, né, e novos materiais. Então, o mundo todo vem caminhando para desenvolver essas iniciativas. Tá? E agora, eu acho que o grande ponto, né, que é o que a gente, que acho que é o que o cenário aqui, a ideia dessa apresentação, né, dessa discussão é por que o Brasil, né? Como o Brasil transformar as suas vantagens comparativas, que eu chamo a atenção aqui para alguns pontos. Tá? O Brasil ele possui uma agricultura altamente sustentável, possui biomassa abundante, a biomassa mais barata e abundante do mundo, possui uma grande experiência de sucesso com biotecnologia, com biocombustíveis, como eu comentei na questão do pró-álcool, né? E possui, obviamente, a maior biodiversidade do mundo. Os dados, caros ouvintes, são realmente impressionantes. E para quem perdeu o evento ou deseja assistir ao workshop, acessem o canal da Câmara Brasil-Alemanha no YouTube. Basta buscar por AHK Brasil, Inovações em Bioeconomia e conferir tudo lá. E vamos em frente com o nosso giro setorial, falando agora sobre as notícias em negócios e mercado das empresas. A Valmet completou 1 ano de parceria com a Klabin, com um contrato de manutenção de máquinas, conhecido como MMO, Mill Maintenance Outsourcing, no Parque de Plantas Piloto, localizado na unidade de Monte Alegre, em Telêmaco Borba, no Paraná. Quem também comemorou resultados das boas parcerias fabricantes e fornecedores do setor de celulose e papel foram Voit e a CMPC, em especial pelos 20 anos de operação da sua máquina MP20 da fabricante no Chile, e responsável pela produção de vários tipos de papéis, como WTL, White, Top Liner e Test Liner. A máquina também fabrica caixas de papelão ondulado. Falando em Voit, localizada na cidade de Caçador, em Santa Catarina, a fabricante de papéis e embalagens, a Adami S.A., fechou uma parceria com a empresa para realizar o upgrade do sistema de depuração de cabeça de máquina, Approach Flow. O projeto desenvolvido para a Adami consistiu na realização de um upgrade tecnológico do conjunto de cesto e rotor. Em resumo, esta atualização possibilita maior produtividade com mais qualidade. Entre os resultados obtidos estão a redução do consumo energético, a redução de pulsação na caixa de entrada, a melhor qualidade na formação do papel e consequente redução nas quebras. E ainda falando sobre negócios, a Siemens se uniu à Merck, líder em ciência e tecnologia, para desenvolver e implantar soluções que ofereçam níveis sem precedentes de confiança digital em cadeias de valor industriais conectadas máquina a máquina. A iniciativa visa ajudar os clientes industriais a cumprirem regulamentos mais rígidos na cadeia de valor em diferentes países e possibilitará modelos de negócios disruptivos em uma variedade de setores industriais, desde alimentos e bebidas, farmacêutico, eletroeletrônicos e automotivo. Um dos principais pontos é atender a todas as partes envolvidas na cadeia de valor e fornecer um ponto de acesso imediato de única fonte verdadeira para dados confiáveis, o que permitiria novos níveis de rastreabilidade, transparência, segurança e qualidade de produtos industriais. Tudo isso a partir de tecnologias de ponta, como contratos inteligentes, tokens, blockchain e computação industrial avançada. Dando espaço também às novidades e inovações, a Dupont disponibilizou uma nova ferramenta de busca no SafeSpec, site referência no Brasil em pesquisa de EPIs, equipamentos para proteção individual. Chamada de ferramenta de seleção, esta novidade oferece a possibilidade de pesquisar a melhor proteção para o trabalhador com base em substâncias químicas e ambientes de risco. A nova ferramenta também permite aos profissionais de saúde
saúde e segurança do trabalho, criar e salvar cenários a partir dessas opções. Para acessar a nova ferramenta, o interessado deve clicar na opção inicial Encontre a produção adequada, depois selecionar risco ou indústria. O canal Blog do POM, no YouTube, também tem um vídeo explicativo sobre a nova ferramenta. E assim vamos encerrando essa segunda parte do nosso podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva da indústria de celulose e papel. Este nosso terceiro e último bloco do podcast ABTCP Giro Setorial, 18ª edição, traz os últimos reconhecimentos e premiações do setor, além de dicas e o destaque para o ABTCP Talks, o programa de entrevistas da ABTCP da última semana. E vamos às notícias. A Suzano foi reconhecida no Prêmio Barnes & Lowen's American Caribbean Awards 2021, organizado pela GFC Media Group, mídia especializada em investimentos e finanças. Com destaque por suas emissões de Sustainability Linked Bonds, a companhia conquistou as categorias Groundbreaking Deal of the Year e Corporate Founding Team of the Year, Negócio Inovador do Ano e Equipe de Financiamento Corporativo do Ano, respectivamente. O reconhecimento faz parte dos títulos emitidos em 2020 nos valores de 750 milhões de dólares e 500 milhões de dólares, totalizando 1,25 bilhão de dólares, alcançando o menor índice da história das empresas brasileiras em títulos de dívida de 10 anos. Quem também ganhou prêmios na última semana foi a Klabin. Pelo terceiro ano consecutivo, a companhia maior produtora e exportadora de papéis para embalagens e embalagens de papel do Brasil conquistou o prêmio de melhor empresa na categoria Reflorestamento, Celulose e Papel, no prêmio Melhores do Agronegócio, promovido pela revista Globo Rural. Falando ainda sobre premiações, a Siemens conquistou o primeiro lugar no ranking das empresas mais sustentáveis, segundo o índice Dow Jones de sustentabilidade. E obteve o melhor desempenho entre 45 empresas avaliadas da indústria, atingindo um total de 81 pontos em 100 possíveis indicadores. O levantamento considerou critérios econômicos, ecológicos e sociais. E agora, já caminhando para o final do nosso podcast ABTCP Giro Setorial, vamos falar de ABTCP Talks. A segunda temporada da série já contou com 3 participações de peso no programa, entre eles Paulo Barbosa, diretor de vendas de celulose e papel da Quemira, André Arantes, diretor-geral da BO Paper do Brasil, e na última semana a personalidade foi Rodrigo Visotto, presidente da Cadent South America. Lembramos aos ouvintes que o ABTCP Talks é realizado semanalmente nos canais do YouTube e Instagram da associação e são disponibilizados no YouTube para quem quiser assistir. É o famoso slogan, vale a pena ver de novo. Portanto, acompanhe as divulgações sobre o ABTCP Talks pelas redes sociais da associação. Nesse último programa do ABTCP Talks, o presidente da Cadent falou sobre sua trajetória profissional, explicou a relevância do setor de máquinas e equipamentos para os fabricantes de papel e celulose e abordou o trabalho conjunto realizado com as empresas. Um dos pontos altos da conversa tratou das tendências dessa indústria, passando pelos aspectos da sustentabilidade e da produção de conhecimento. Sempre teve, em todo o viés, como você falou, de ligado a negócios, todo equipamento ele sempre passou pela uma análise de retorno de investimento, lógico, né? A nossa indústria é muito profissional com relação a isso. Então, nós sempre tivemos o aspecto de você buscar uma máquina que ela também retorne ao cliente reduções, economias de energia, economias de água, economias de químicos e outras utilidades assim que são inerentes ao processo, né? Isso foi uma regra que foi demandante que nós seguimos até hoje. Olhando para o futuro, dentro da indústria de papel e celulose, isso não só ele é uma necessidade, né, uma base fundamental de um negócio, mas ele também é uma condição sim ou não. Ou você permite essa geração de sustentabilidade dentro do negócio, uma operação com menos energia, uma operação com menos consumo de água, dentro do retorno de custo de investimento, ou você está fora do negócio. Então, o nosso setor, o setor de máquinas e equipamentos, ele tem que, ainda mais que sempre foi, manter essa pegada de sustentabilidade. O segundo aspecto que eu coloco é com relação que nós estamos cada vez mais com máquinas mais inteligentes. Então, olhando o que eu quero dizer com máquinas mais inteligentes, existe desde uma disponibilidade de internet das coisas, de conhecimentos que eles já vêm das nossas universidades,
por exemplo, você pega, se nós quisermos falarmos de machine learning, se você quiser falar de inteligência artificial, isso existe uma formação hoje nas universidades que ela permite esse conhecimento dos estudantes. Então, como que a gente cria para poder trazer máquinas mais inteligentes, onde nós já temos um componente de formação via as nossas universidades e também outros conhecimentos associados que são técnicos, como que você cria para transformar isso em valor? Então, quando você fala de uma humanização de tecnologias no setor de máquinas e equipamentos, a gente está olhando basicamente a geração de valor. Como que essa máquina trabalha para a gente, não a gente trabalha para essa máquina. E isso a gente consegue muito dentro de uma capacitação também inerente ao setor. Então, aí eu vejo a BTCP exercer várias atividades aí de formação de técnicos, de formação de conhecimentos aí, seja quem já está no setor, sejam os novos ingressantes. Para citar 2 programas aqui, a gente pode falar do programa de formação de gestores, podemos falar do programa de intercâmbio de estudantes com a Finlândia, que às vezes a gente fala pouco, né, de coisas bonitas que são feitas aí dentro da associação e tão importantes para alavancar o crescimento do setor, né? Realmente, o presidente da Cadent tem razão. A capacitação é fundamental para o desenvolvimento do setor, especialmente aquela voltada à transformação digital. E já adianto para vocês que o próximo programa BTCP Talk será no dia 9 de dezembro e contará com a participação de Celso Tacla, presidente da Valmet América do Sul. Portanto, participem. E transformando o que o Rodrigo falou no ABTCP Talks em prática, temos esse exemplo a seguir. Diante do desafio de estruturar seus projetos nas diretrizes da indústria 4.0, a multinacional de celulose CMPC contratou a Radix para dar um treinamento na área de inteligência artificial com o objetivo de que seus colaboradores se familiarizassem com a nova linguagem. Durante 3 semanas, foram introduzidos embasamentos teóricos sobre machine learning, os cuidados que devem ser tomados ao utilizar a inteligência artificial, falou-se sobre estudos de casos e a parte prática que mostraram aos colaboradores da CMPC como podem ser protagonistas dessa transformação. E olha só, a Medalha Inc., líder global em experiência de clientes e colaboradores, e a The Josh Bersin Company divulgaram uma nova pesquisa que identifica 3 práticas-chave da liderança que podem ajudar as organizações a entregar uma melhor experiência aos colaboradores. A pesquisa Avançando para a Excelência em Experiência dos Colaboradores, práticas-chave que diferenciam os líderes e os reativos, foi projetada para ajudar a entender a ligação entre práticas de melhoria de experiência dos colaboradores e os resultados de gestão e dos negócios. Para tal, foram entrevistados gestores de RH e líderes de experiência de colaboradores de mais de 600 organizações norte-americanas. Entre as práticas-chave estão, primeira, os líderes capturam dados atuais usando um conjunto diversificado de fontes diretas e indiretas. Mais da metade dos reativos capturam feedback dos colaboradores somente uma vez por ano ou menos. A segunda prática-chave é que líderes não se intimidam com questões difíceis. Em uma escala de 5 pontos, os líderes atingiram 4,37 quando perguntados se concordavam que proporciona um ambiente no qual os colaboradores se sentem suficientemente seguros para compartilhar informações verídicas acerca da empresa. Já os reativos nem concordaram nem discordaram, atingindo 3,06 de 5 pontos possíveis. E, por último, o terceiro ponto-chave diz que líderes tornam a experiência dos colaboradores uma parte de sua estratégia organizacional. 93% dos líderes têm uma equipe dedicada de experiência dos colaboradores, em comparação com 59% dos reativos. E agora, passando para as nossas dicas de eventos e acontecimentos, a ABB Eletrificação lançou sua série de webcasts Café Elétrico ABB. A série de vídeos trata de questões relevantes de eletrificação, eficiência energética, empreendedorismo e tecnologia, com especialistas do mercado e convidados. Com a iniciativa, a ABB espera estimular o debate sobre eficiência energética, tema tão relevante atualmente e que pode se tornar um importante pilar no enfrentamento da crise energética, além de incentivar novos debates sobre tecnologias e empreendedorismo. Para assistir aos vídeos, confira o canal da ABB Eletrificação no YouTube. Para quem está procurando aproveitar ainda esse ano para participar de grandes eventos, a indicação é acompanhar no dia 9 de dezembro o Fórum Brasil Bioeconomia 2021,
organizado pela Associação Brasileira de Bioinovação. O evento, que está em sua terceira edição, visa valorizar iniciativas que promovam a bioeconomia no país, tanto nas esferas públicas quanto privadas. As inscrições, caros ouvintes, podem ser feitas no site forumbrasilbioeconomia.com.br. Antes de dar nosso até breve de hoje, agradecemos a todas e a todos pela audiência e deixamos nosso e-mail para contato e envio de notícias sobre vocês, ouvintes, e suas empresas. Anotem e se comuniquem conosco pelo e-mail podcast@abtcp.org.br. Isso aí, Thaís. Estamos aguardando, caros ouvintes, suas comunicações ansiosamente. E vamos então ficando por aqui com o nosso podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva da indústria de celulose e papel.